Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Glórias a Deus. Nós vamos glorificar a Deus. Nós adoramos a Ele nesta noite com as nossas adorações, também com as nossas ofertas. E agora eu creio nisso, que nós ouviremos a voz de Deus nesta noite, né? Glórias a Deus. Culto de celebração. Nós viemos aqui nada mais, nada menos que celebrar esse Deus, né, irmãos? Que é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Até chegarmos aqui nós passamos por poucas e boas, mas o Senhor tem nos sustentado, né? Glórias a Deus. Quero pedir aos irmãos nesta noite que abram as vossas Bíblias no Salmos 42. Nós vamos ler apenas 3 versos, que é que é o 3, o 9 e após o 9 o 10. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glórias a Deus. Nesta tradução diz assim, no 3. Misericórdia. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiona o tempo todo, onde está o seu Deus? No 9 diz assim, declaro a Deus minha rocha, porque te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os meus ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar, onde está o seu Deus? Glórias a Deus. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar nesta noite para que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, nós vamos glorificar o Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já está no nosso meio. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que no momento em que nós estamos em nossas vidas, eu sei aqui, Pai, que tem pessoas, Pai, com várias situações e com muitos questionamentos. Eu peço ao Senhor, Pai, cada palavra que eu professar aqui nesta noite, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Cada palavra que sair deste altar, Pai, que possa ir de encontro à tua noiva nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, falar o coração de muitos nesta noite, Pai. Que o Senhor venha me dar direção, que eu esteja completamente na dependência do Senhor. Em nome de Jesus, e assim nós pedimos e agradecemos. Podemos assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Este é um salmo muito conhecido no meio dos irmãos. E é um salmo que várias vezes a igreja medita nele. É um chamado salmo da angústia, né? E conta o sofrimento de um salmista que estava passando por provações. Quem que já não passou por provações nesta vida, não é mesmo? E o crente, mesmo ele estando na presença de Deus, ele passa por enfermidades, ele passa por dificuldades, tanto ela financeira como ela psicológica. E nós vamos ver que o inimigo das nossas almas, ele tenta contra a humanidade. O inimigo das nossas almas, ele tem tentado contra a humanidade desde o Gênesis. Quando ele percebe que Deus cria o homem, primeiro o homem chamado Adão, ele começa a planejar o seu plano, e assim que Deus cria
Eva, ele começa, talvez no meu pensamento, ele começa a desconfiar que dali Deus geraria uma geração e também geraria famílias. Então ele planeja, e nós sabemos da história que Eva acaba caindo na lábia da serpente, onde o inimigo estava usando aquele animal para usurpar aquilo que Deus havia criado, pensando que o trabalho de Deus seria frustrado, que Deus se frustraria. Mas, como nós sabemos, Deus não se frustra, porque Ele sabe de todas as coisas, não é mesmo? Deus, Ele cria, Deus, Ele faz, e Ele sabe que se Ele criar algo hoje, e se esse algo cair lá na frente, Ele sabe que Ele apostou e que Ele confiou, assim como Ele confiou em Adão. Quando o inimigo, ele faz isso, a Bíblia vai nos dizer que Deus afasta este casal do jardim onde Ele tinha colocado estes dois casais. E a justiça de Deus, ela é inevitável, não é mesmo? A justiça de Deus, ela é inevitável. Porque se Adão tivesse fazido algo de bom para Deus, a justiça de Deus para com Adão seria inevitável também. Mas Adão transgrediu diante de Deus e a justiça sobreveio sobre a sua vida. Diz a palavra de Deus que o projeto de Deus continua e tem no deserto, na época dos faraós, um povo escolhido de Deus, nascido de Adão, uma geração que veio caminhando por causa dessa transgressão de Adão. E diz Paulo no livro aos Romanos, no capítulo 5, que desde Adão até Moisés, o pecado do povo não era levado em consideração por Deus, porque ainda Deus não tinha levantado através de Moisés a tábua da lei. A lei não tinha ainda sido levantada, mas agora, com a lei levantada através do profeta Moisés, o povo teria que andar na linha para que Deus pudesse ser adorado e para que Deus pudesse estar perto deles. Todas as vezes que alguém estava no arraial onde o profeta Moisés estava liderando, alguém transgredia, a justiça chegava para esta pessoa. E diz a palavra que Moisés está reinando, Moisés está como líder, ele está como líder para aquele povo. E naquela época Deus levanta 4 líderes, 3 é para ajudar Moisés. Um deles, Arão, o segundo, Ur, e também a irmã de Moisés, Miriam, uma mulher. E eles estão ajudando a Moisés. E diz a Bíblia que Deus escolhe Arão como sacerdote. E em Números 16 há uma confusão. O povo começa a olhar para Arão e começa a ter inveja, ou talvez admirar demais e querer aquilo para o seu coração. Só que Deus chamou Arão e levanta mais ou menos 260 homens e fica observando aquele povo. No meio desses 260 homens levanta Corá, Datã e Abirão. E Corá se levanta e diz no meio do arraial: basta! Nós vemos só estes homens, estes líderes, oferecer incenso a Deus, nós também somos santos. E eles começam a transgredir contra Deus, porque eles achavam, porque os outros que eram escolhidos líderes por Deus ofereciam incenso, que eles também tinham direito de oferecer. E aí já começa o pecado em seus corações. Diz a palavra, ou tem uma frase muito conhecida, que a humildade faz homens ser como anjos, mas o orgulho faz anjos virar demônios. E essas pessoas começam a orgulhar em seus corações: nós também podemos fazer isso.
E aí Deus começa a olhar aquilo e ele logo avisa Moisés: Moisés, a minha justiça vai contra esse povo e eu vou agir. Moisés logo ajoelha no chão e começa a pedir misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Corá, Datã e Abirão está lá no meio do arraial gritando: você disse que nós iríamos para uma terra que manava leite e mel. Olhando para Moisés, eles diziam: você está pensando que os nossos olhos estão vendados? Eles estavam colocando Moisés como alguém enganador, como um mercenário, como diz a palavra que o missionário falou. Eles estavam colocando Moisés como uma pessoa que queria enganar. Só que Deus havia levantado um profeta no meio do povo. E como eu disse, a justiça de Deus é inevitável. Diz a palavra que Deus fala a Moisés para que Corá, Datã e Abirão, cada um procurasse as suas tendas para a sua casa e se separasse daquele povo, que Deus ia agir. E aí Corá vai para o seu lugar. Datã, o nome Datã é chamado como homem de fonte. E em Tiago 3, no versículo 11 vai dizer: pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Este homem levava o nome de homem de fonte, mas a ação dele estava sendo de um homem que estava com uma fonte de águas salgadas, de águas amargas. Talvez nós temos visto isso no nosso meio, e muitas das vezes homens se levantam querendo ser, mas daí nós vemos que eles começam a fazer de uma maneira errada. Talvez nós vemos no nosso meio muitos profetas, falsos profetas se levantando. Eram para ser fontes de águas doces, mas as ações deles se tornam como fontes de águas amargas. Eram Datã. E aí nós vemos Abirão. Deus, o nome dele no original significa Deus exaltado. A atitude de Abirão não estava exaltando Deus de maneira nenhuma. O nome que ele levava era, no original, Deus exaltado. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, aí sim nós estamos exaltando a Deus. E por muitas vezes nós somos julgados por fazer coisas certas. Nós somos chamados de bobos, inocentes, por escolher não brigar na hora que tem que brigar, por muitas vezes perdoar aqueles que muitos pensam ser imperdoáveis. Aquilo que nós levamos nas nossas vidas são nomes de cristãos. E o nome de cristão é uma palavra muito pesada, e aquilo que Datã levava, Abirão levava, era Deus exaltado. Quando as pessoas olham para nós e dizem: lá vai um cristão, eles olham para nós e sabem que aquilo que nós fazemos é para adorar a Deus e exaltar a Ele. E eu quero perguntar para a igreja nesta noite: você tem exaltado a Deus no âmbito que você vive? Porque quando Eliseu passava e uma mulher olhou para ele e disse: olha, lá vai um santo homem de Deus, por causa das suas atitudes. Ele honrou aquilo que estava sobre ele. Ele tinha o nome de profeta. E a mulher olhou e falou: olha, lá vai um santo homem de Deus. Abirão levava o nome porque no costume daquela época os homens tinham um costume de levar um nome cujos seus pais colocavam. Muitos tinham os nomes ruins, como Jacó, enganador, e muitos tinham os nomes bons, assim como Abirão. E Deus, nesta época, nesta feita, estava vendo que aqueles homens estavam transgredindo contra aquilo que ele tinha mandado. O que ele mandou? Levante-se, Moisés, e vai na frente do meu povo. A lei já havia sido estabelecida e agora errou. A justiça de Deus é inevitável.
Deus olha para aquele povo, para aquelas 3 pessoas, Corá, Datã e Abirão. E aí Moisés está olhando para aquele povo e disse: já que eles falaram que eu sou um mercenário, já que eles falaram que Deus não me levantou, se algo acontecer no meio deste arraial, diferente de tudo que tem acontecido com aqueles que transgrediram, que foram ímpios diante da palavra de Deus, se algo diferente acontecer, algo novo acontecer no nosso meio, e aí ele traz uma proposta: se a terra abrir e esses 3 líderes da rebeldia entrar por dentro da terra, Deus me levantou sobre este povo. Na hora que Moisés termina de falar, abre-se a terra e sai de lá de dentro uma língua de fogo e leva Corá, Datã e Abirão e toda a sua família para dentro daquele buraco. A Bíblia que eu estou na mão aqui, ela fala que eles foram parar lá no Seiol. Misericórdia. A justiça de Deus é inevitável. E diz a palavra que 10 versículos para frente, eu falo do 16 de Números, em Números 26, e no versículo 11 diz assim: os filhos de Corá não morreram. E aqui eu vejo a misericórdia de Deus para com pessoas, irmãos, que mesmo pelo fato da justiça de Deus ser inevitável, por algum motivo Ele permitiu que os filhos de Corá se levantassem e sobrevivessem. E os filhos de Corá eram levantados para cantar dentro do templo ou arrumar algumas coisas dentro do templo. E eu quero te dizer nesta noite, se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. E talvez você não imagina, mas este que vos fala nesta noite, ele era para estar morto, mas o Senhor teve misericórdia da vida dele. Talvez eu estou olhando para o seu rosto nessa noite, você pode se assentar comigo e contar a sua história. Eu posso dizer: a misericórdia de Deus foi com a vida desta pessoa. Eu falo aqui com o com o ex de todos os jeitos, que o Senhor tinha a oportunidade de matar e levar ao inferno, e Ele escolheu salvar. E Ele escolheu levantar e colocar dentro do templo para reger. Se Deus falou prega, você prega mesmo. Se Deus falou com você canta mesmo. Quando alguém vê você passando por provações e não entende por que você está fazendo para Ele, você vai dizer: a misericórdia do Senhor me alcançou. Você vai dizer: a misericórdia do Senhor entrou dentro do meu quarto e disse: levanta-te, sai daquilo que você está fazendo. A sociedade pode não acreditar em você hoje, mas o Deus a quem eu te prego, Ele te deu a oportunidade de viver. Ele te deu a oportunidade de viver. Ele olhou para a mulher samaritana e disse: se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Ela fará de você uma fonte que se levantará para a vida eterna. Ele veio para dar vida. Ele veio para dar vida. Em João 10:10 ele diz: eu dou vida, vos dou vida e vida com abundância. Ele veio para dar vida. Talvez por causa de muitas coisas na tua vida você tenha ficado triste. Talvez você tenha pensado: eu não vou conseguir. Mas o Senhor é a qual eu prego nesta noite. Ele veio para dar vida e vida com abundância a sua história nesta noite. Quem pode adorar este Deus nesta noite? É culto de celebração e nós vamos celebrar Ele nesta noite, porque por muito tempo nós transgredimos ao coração do Senhor. E Ele olhou e disse: não vou matar, eu vou perdoar. Não vou fazer, eu vou perdoar. Porque o primeiro Adão a qual eu falei aqui, ele foi para trás da árvore por causa do seu pecado. Mas o segundo Adão, Jesus, que veio, ele foi para frente da cruz por mim e por você. Por causa do pecado, o primeiro Adão falou: a
mulher que você me deu, a noiva que você me deu, ela que me deu a maçã, ou ela que me deu a fruta. Ele colocou a sua culpa na mulher. Mas o segundo Adão, em Isaías 43 disse: porque o pecado que vos traz a paz estava sobre ele. Ele não colocou a culpa em ninguém, ele pegou a nossa culpa e colocou sobre ele. Ele não colocou a culpa que nós tínhamos sobre nós, ele pegou a nossa culpa e colocou sobre ele. Ele não fez como o primeiro Adão, a culpa é dela, não. Ele fez o que devia fazer, a culpa que era sua, ele colocou sobre ele. Colocou sobre ele. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Os filhos de Corá estão no 42, todo preocupado. E agora eles teve a oportunidade de servir a Deus, mesmo sabendo que eles poderiam ter morrido, que a fama deles corria. Judas, ao exortar uma igreja, ele diz: não faça como o Corá, lá de Números. Quando ia exortar alguém, usava o nome dos pais deles para servir como exemplo. Imagina você ter um pai e uma mãe, e alguém foi exortar o filho e diz: não faça como Maria. Só que Deus, o Pai eterno, nos deu a oportunidade de fazer a diferença, assim como deu a oportunidade aos coraitas, aos filhos de Corá. Talvez você pode olhar para mim nesta noite e pode dizer: o meu passado, ele me condena. Talvez você pode olhar para mim sentado nessa cadeira, salvo. Você um dia entrou por essa igreja e aceitou a Deus, a Jesus como único e suficiente Salvador. E você pode dizer: o passado da minha família é muito triste. O passado onde nós tivemos na nossa família, quando a minha mãe para contar, eu fico muito triste. O passado da minha família é de bebida, é de prostituição, é de droga. Mas eu vim aqui para te dizer que o Deus da misericórdia, Ele transformou a sua vida para que você faça a diferença no meio do teu povo, para que você faça a diferença no meio da tua família e no meio da tua vizinhança. Talvez você pode pensar nesta noite: eu deveria ter morrido, como o hino que nós cantamos aqui nesta noite. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para vos dar misericórdia. É Ele que faz para que o homem levante do pó do monturo aquele que não tem esperança de vida, e coloca de pé para servir a Ele. É Ele. Os filhos de Corá estavam escutando onde está o seu Deus, mesmo sabendo que eles estavam servindo a Deus com fidelidade. Aqui eles estão enfrentando uma guerra interna e uma guerra externa. Eles enfrentavam dentro deles: eu vou parar. Eles enfrentavam dentro deles: eu vou desistir. Eles enfrentavam fora deles: onde está o teu Deus? E muitas das vezes nós passamos por isso e nós continuamos de pé, assim como foi esses coraitas. Porque nós lembramos: a misericórdia foi sobre a minha vida. O que nos mantém de pé é quando nós lembramos da graça de Deus. O que nos mantém de pé é quando nós olhamos, quando o orgulho começa a tomar conta do nosso coração e nós lembramos: eu não sou nada antes de eu chegar na casa de Deus. Antes de eu chegar na casa de Deus eu não era nada, e agora eu quero ser tal. Não é. A misericórdia de Deus e o clamor que você teve um dia, Ele ouviu e falou: eu vou salvar, eu vou libertar. Você veio aqui nesta noite não foi porque você tem um sobrenome bom. Você veio aqui nesta noite não é porque você tem uma casa boa ou mora num bairro diferenciado. Você veio aqui nesta noite não só por causa dos seus talentos. Você veio aqui nesta noite foi porque Deus teve misericórdia da sua vida. Você veio aqui nesta noite porque é um Deus em cima desta terra que sustenta você na sua mão e diz: por onde você ir, eu vou contigo. Ainda que você se sinta sozinho, se sinta oprimido como esses homens, o Senhor está com você onde você ir.
O Senhor está com você onde você colocar a planta dos teus pés. Ainda que um dia você se sentiu culpado, e você se sentiu culpado sim, e aí veio o arrependimento, o Senhor olhou para você e disse: eu recebo, vem para a minha presença. O sangue de Cristo não foi pago não com ouro, não foi pago com nada, ele foi pago com sangue lá na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não se deixou ser levado à cruz para que nós venhamos parar no meio da estrada por conta que A e B falou algo, por conta que A e B nos deixou triste. Não, ele morreu na cruz por nós, para que nós venhamos ir até o final, para que num dia nós entramos nas regiões celestiais e nós possamos dizer: nós não vamos chorar mais, porque ele limpará todas as nossas lágrimas, e vamos glorificar ele, que é eterno e fiel às nossas vidas. Aleluia. Os filhos de Corá estavam recebendo palavras que os entristeciam. Onde está o teu Deus? Por conta da opressão que eles viviam. E talvez as pessoas olhem a enfermidade entrar no lar. Talvez as pessoas olhem as condições financeiras baixas e pode pensar: onde está o teu Deus? E eu quero te dizer, não para te desanimar, que crente fica doente, crente fica sem dinheiro, mas uma coisa que o crente não pode ficar é sem a presença de Deus. Tem a presença de Deus aí? Talvez você não pode ter dinheiro nesta noite, mas tendo a presença, isso que lhe basta. Talvez você pode dizer: eu estou com dorzinha aqui, eu estou com enfermidade aqui, mas se tem a presença dentro de você, isso vos basta nesta noite. Nesta noite, pode adorar este Deus. E ele manda eu te dizer esta noite: ainda que eu não te cure, eu vou te salvar. Ainda que eu não te dê riqueza, eu tenho salvação. Ainda que eu não te exalte, eu tenho salvação. Ainda que eu não te leve aonde que você quer, eu te salvo. Ainda que eu não te dou o que você quer, eu te salvo. Eu te salvo. Quem pode receber esta palavra nesta noite? Deus salva. Deus salva. Deus salva. Jesus salva. E Ele continua salvando. É porque muitas vezes nós recebemos uma pregação, diz assim: vinde e Ele resolverá tudo. Mas o Deus que eu vos prego nesta noite é esse Deus. Paulo orou 3 vezes para que Cristo... Paulo foi um exímio plantador de igrejas. Talvez ele poderia olhar para ele e se orgulhar. Jesus logo colocou um espinho na carne dele. Paulo, quando você pensar que você é alguma coisa, o espinho vai beliscar você aí. E talvez muitas vezes os espinhos têm beliscado a igreja. É para matar, é para fazer chorar, é para fazer sofrer? Não. É para fazer ele ficar na presença dele sempre. E eu trago uma palavra de conforto para você nesta noite. Ainda que ele não resolva os seus problemas, ele manda te dizer nesta noite: ele estará contigo. Ainda que alguém fale: onde está o teu Deus? Ele vai dizer: eu estou aqui pertinho. Ele que não sabe. Ainda que alguém diga: crente chora, crente sofre. Não, irmão, lógico. É melhor chorar na presença de Deus do que chorar para o mundo. É melhor chorar para Deus do que chorar para traficante. É melhor chorar para Deus do que chorar para dono de bar. É melhor chorar para Deus do que chorar para a polícia. É melhor chorar para Deus do que chorar para quem o homem pensa que é. Chora, persista. Não para não. Quando parecer que está tudo difícil, continua pregando, continua cantando, continua evangelizando, aconselhando, continua intercedendo, continua. A misericórdia de Deus te alcançou, não foi para mais nada, mas para menos. Foi para que Ele te usasse, foi para que Ele te salvasse, foi para que Ele te fizesse através de ti uma fonte de águas, para que você alcance a sua família, os seus vizinhos, e aquilo que Ele fez na sua vida chegue a ouvidos de muitos.
Ah, irmão, eu não sei pregar, canta o seu testemunho. Eu não sei louvar, eu arranho. Até para contar uma piada eu sou desafinado. Não é, irmão. Quando Deus te chamou, Ele vai receber o seu louvor. Quando Deus te chamou, quando você abrir a boca, alguém vai se converter. Aí você vai falar: eu não vi ele levantando a mão, eu não vi ele chorando, eu não vi ele nada. Quando ele sentar no seu escritório, ele vai dizer: aquele irmão estava certo, eu sou soberbo. Aquele irmão estava certo, eu preciso mudar. Aquele irmão estava certo, eu preciso mudar a minha história. E quando você vê ele 2 anos, 3 anos, 3 anos ou 4 anos, este irmão está na presença do Senhor porque você falou de Jesus para ele. Os filhos de Corá estão sofrendo, irmãos. E eles começam a chorar por causa daquilo que eles estão passando. Homens que recebeu a misericórdia de Deus e por nada se afastariam da presença de Deus e estavam no templo. E alguém está de longe: onde está seu Deus, irmão? Você pregando, adorando, e alguém dizendo: onde está seu Deus? Porque nós estamos aqui não por causa que o paralítico anda. Porque nós estamos aqui não porque alguém mas tem aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Nós estamos aqui pelo Cristo crucificado. Nós estamos aqui primeiramente, a base nossa aqui é o Cristo crucificado. Se Deus quiser fazer com que alguém saia da cadeira andando, Ele faça. Mas nós estamos aqui por causa do Cristo crucificado. A base nossa é o Cristo crucificado. Os filhos de Corá estão sofrendo, irmãos. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava com eles. E eles começam a orar a Deus, porque esse salmo é uma oração. Começa a falar quando nós estamos de angústia desse jeito: Deus vai lá e resolve. Deus vai lá e faz. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo, aquele choro, aquele soluço, parece criança, não é mesmo? E começa a ajoelhar. E a oração longa que nós fazemos no nosso quarto, porque a oração de angústia é uma oração que toca o coração de Deus. O Espírito Santo vai diante dele e fala: oh meu Deus, vai resolver. O que o Senhor vai fazer nessa situação? Quando Ele quer fazer, Ele diz: é agora. Mas quando Ele não quer fazer, fala: dá uma esperadinha, porque eu preciso lapidar. Dá uma esperadinha, porque pelo sofrimento dele eu vou ganhar muitos. Dá uma esperadinha, porque aquilo que está acontecendo na vida dele é para edificar a alma dele e manter ele na minha presença. Mas os filhos de Corá estão sofrendo e fazendo uma oração sofrida. Talvez eles diziam: Deus, resolve essa situação, porque alguém está dizendo: onde está o teu Deus? Mas quando nós começamos a orar na presença de Deus, essa oração sofrida, a oração deles começa a mudar pelo mesmo salmo, que também é deles, escrito por eles, o Salmo 44, no número 8 diz assim: a ti louvaremos o dia todo, o teu nome engrandecemos continuamente. Ô irmão, para quem está sofrendo falar um negócio desse, ao Senhor engrandecemos e o teu nome engrandecemos continuamente. Os filhos de Corá estavam dizendo: ainda que nós sofra, nós vamos continuar adorando. Ainda que ninguém acredite que Ele está comigo, eu vou continuar adorando. Ainda que ninguém acredite que Ele está comigo, eu vou falar: Ele está comigo e Ele pode fazer coisas. E aí no Salmos 46, eles continuam adorando. Talvez em outra circunstância, aqui no Salmo 42 era uma circunstância, talvez no 46 era outra circunstância, mas eram os mesmos coraítas, os filhos de Corá. E dá para ver que em seguida eles estão com a fé lá em cima. Começa a fazer aquela oração fervorosa, não é mesmo? Quando nós nos erguemos na presença de Deus, nós começamos a orar e colocar a mão, estender a mão e dizer: o Senhor vai fazer. E aí eles começam já cantando: Deus é o meu refúgio e fortaleza. No verso 7 ele diz assim: o Senhor, o Deus de Jacó, está conosco. Olha aí, irmão, alguém falando que Deus, cadê o Deus deles? E eles dizendo: o Senhor, o Deus de Jacó, está conosco. Aquela oração fervorosa, Deus não conseguiu ouvir, Deus não conseguiu ficar quieto, Deus não conseguiu ficar parado. Aí no 11 ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Talvez você entrou aqui com angústia. Lembra da misericórdia dele.
E o Senhor manda te dizer nessa noite: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus da sua vida. Não é para bater, não é para xingar. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus da igreja. Não desanima não. No versículo seguinte eles dizem assim: o Deus de Israel está conosco. Eles repetem de novo, porque Deus tomou a boca de um no meio da sala ou no meio da igreja e falou com eles. Não para no meio da sua caminhada. Quando você pensar em parar, ou mesmo pensar em pecar contra Deus, lembra da misericórdia dele para com sua vida. E aí você vai pensar: eu cheguei aqui por causa da misericórdia dele. Nós estamos aqui por causa da misericórdia dele. O grupo do ciclo de oração cantou aqui por causa da misericórdia dele. Os jovens cantou aqui por causa da misericórdia dele. Eu estou pregando aqui por causa da misericórdia dele. A bênção apostólica vai ser proferida por causa da misericórdia dele. Nós iremos para casa por causa da misericórdia dele. Nós iremos trabalhar amanhã por causa da misericórdia dele. Nós atravessaremos um mês por causa da misericórdia dele. Nós passaremos o final de ano na igreja por causa da misericórdia dele. O Deus de Israel, o Senhor Jesus, arrebatará a sua igreja por causa da misericórdia dele. E ele virá buscar a tua igreja. Ele buscará a tua noiva. Aí você vai ver o que é se alegrar na presença de Deus. Aí você vai ver o que é se alegrar na presença do mestre. Aí você vai ver o que é uma mesa tão grande, que você vai olhar e não vai ter fim. Aí você vai ver aquela pessoa que você achou que não ia conseguir sentada. Aí você vai ver aquele que você menos pensou que teria misericórdia do lado da sua mesa. Ele é Deus. Ele te deu a oportunidade de estar de pé. E eu peço a vocês nessa noite: coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você: sabe por que eu prego assim? Porque o Jesus a quem eu estou falando nessa noite teve misericórdia de mim. E eu prego como se fosse a minha última pregação. Porque amanhã eu não sei o dia de amanhã. E eu prego com alegria porque eu sei que ele teve misericórdia de mim. Era para estar morto. Tira uma reflexão nessa noite: como era para estar você? Como era para estar a tua casa? Jesus nos alcançou. No livro de 2 Reis, no capítulo 21 e versículo 20, conta a história de Manassés. Manassés começou a transgredir contra Deus. Manassés teve um reinado muito ruim. E Deus não se agradou daquilo que Manassés estava fazendo. Depois de Manassés nasceu Amon. Amon parecia ia ser bênção, mas Amon começa a transgredir contra Deus. Ele começa a fazer algo que é mal ao coração de Deus. Depois de Amon nasce Josias. Josias nasce numa geração ruim, de uma família ruim, de uma família que transgrediram contra Deus. Mas Josias, a Bíblia vai falar assim, ó: e ele praticou o que era correto e agradável aos olhos do Senhor. E eu quero te dizer aqui nesta noite mais uma vez: dá uma olhada, dá uma refletida daquilo que era no passado até você chegar aqui. Talvez você pode ter ficado com medo: será que meus filhos vão ser assim? Será que meus filhos vão pegar esse mesmo jeito, essa mesma cultura? Talvez alguém pode pensar assim: é cultura, é o nosso jeito, o nosso jeito é carnavalesco, nosso jeito é de algo de alegria, nosso jeito é isso, é do Brasil. Não é, irmão. Nosso jeito é esse aqui, ó. Quando nós encontramos com a palavra, ela chega e muda as nossas vidas. Aí nós vemos que a misericórdia de Deus nos alcançou. Aí nós vemos que Deus pode mudar a situação. Não importa como você entrou aqui nesta noite, o Deus que eu te falo, Ele pode mudar a sua situação.
A partir do momento que você levantou a sua mão cansada e aceitou Jesus, Ele começou a entrar em cena e vai mudar a sua vida, a sua história e a sua família. Aquele que você pensa ser tão difícil entrar aqui neste lugar, Ele vai entrar e vai aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Hoje é culto de celebração e você pode celebrar este Deus que teve misericórdia da tua vida, que foi naquele lugar tão difícil de chegar, onde muitos crentes não têm coragem de ir, e olhou para a sua vida e disse: vem comigo, eu te levo, eu te mudo, eu te salvo, eu te saro, eu tiro essa opressão que está sobre a tua vida, eu tiro essa depressão que está sobre a tua vida. A tua família não vai perecer, a tua empresa não vai falir. Aquilo que o Senhor te deu, Ele vai garantir. Aquilo que o Senhor te deu, Ele vai garantir. O marido que o Senhor te deu, Ele vai salvar. O filho que o Senhor te deu, Ele vai salvar. Através da tua vida, Cristo está trabalhando para fazer aquilo que Ele sonhou para você. Tem pessoas que vai vir contar o testemunho aqui nesta casa e vai dizer: quanto tempo eu orei por ele, quanto tempo eu orei por ela, está aqui. Vai vir comigo o culto que vem. Já prometeu, já comprou o terno, já comprou a saia. Jesus vai salvar a gente através da tua vida. Quando você abrir a tua boca, Ele vai aceitar a Jesus. Quando você pregar, Ele vai aceitar Jesus. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Toma posse desta palavra nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Esse Deus é digno de ser exaltado mesmo. Este Deus é digno de ser exaltado mesmo. Era para Ele ter colocado a igreja abaixo. Ele diz: não, eu vou levantar. Quando Ele abriu seus braços lá na cruz e a última gota de sangue pingou, ali nascia a igreja. Eu e você, eu e você. Tenha fé e continue a sua caminhada. Continue honrando esse Deus e exaltando Ele em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite, Pai, em nome de Jesus. A sua palavra foi pregada, Pai, e muitas pessoas entraram aqui com confusões, com dúvidas, Pai. E eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, confirme essa palavra no coração deste homem e desta mulher. Faça com que ele entenda, faça com que ela entenda que o Senhor teve misericórdia não para perder, não para ser frustrado, mas o Senhor teve misericórdia para dar vitória. O Senhor teve misericórdia para dar vitória, Pai. Começa, Pai, a curar enfermidades, Pai. Começa a fazer acontecer na vida desta família. Começa, Pai, a cumprir as tuas promessas sobre a vida desta pessoa. Dá força para suportar os dias maus. Dá força para suportar os espinhos. Dá força para suportar as calúnias. Dá força para suportar as mentiras. Dá forças para suportar tudo aquilo que tem pesado na tua presença. Talvez ele tenha dito: eu vou parar. Talvez ela tenha dito: eu não estou aguentando mais. Renova nesta noite a tua igreja, Jesus. Renova nesta noite a tua noiva, Jesus. Aquele que está fraco, tem força nesta noite. Aquele que está pensando em desistir, dá mais um motivo para continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcança esta pessoa nesta noite. Se há no nosso meio, Pai, pessoas que entraram aqui pensando em desistir, eu te peço, Pai, renova esta pessoa nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.